a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e agradecer, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Senhor me tocar, o Senhor me tocar. Amém. Muito bom, muito bom. Boa noite, gente. Só posso dizer uma coisa, eu vejo a glória do Senhor nesse lugar. Amém? Quando a gente se reúne, pelo menos em dois, Jesus garante que ali a igreja está formada, né? Ali Ele estará. Então, Deus está aqui com a gente, Deus está aí na sua casa também, com a sua família, e a gente vai cultuar o nome do Senhor nessa noite e fazer de tudo para louvar e adorar o Senhor por quem Ele é e pelas coisas que Ele nos tem feito, né? Então, nosso convite para você nessa noite é que você abra o seu coração para as músicas, para o que for falado, para as histórias, para a mensagem, para que de alguma forma você possa conhecer um pouquinho melhor o Senhor Jesus Cristo. E isso vai, com certeza absoluta, mudar a sua vida. É isso que a gente veio fazer aqui nessa noite e a gente quer compartilhar isso com cada um de vocês. Então, um maravilhoso culto a todos, que Deus os abençoe. Amém. Ó Senhor, seja muito bem-vindo aqui, Pai. Onde estamos, onde todos estamos assistindo. Que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo, a ti nos rendamos, amém. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus. Amém, Jesus. Em nome do teu filho Jesus.
Seja louvado o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, querido Pai, te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço por esse privilégio de estar aqui louvando a Ti, Senhor, entregando as nossas vidas, os nossos talentos, os nossos medos, nossos anseios, esperando que o Senhor venha, nos receba, nos acolha, nos abrace, Pai. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo em todos os lares que estejam com a sua TV, o seu computador, o seu celular ligado agora, nesse momento, Senhor. Visite essas casas, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Que essas pessoas possam ser tocadas através do Espírito Santo, Senhor. Que elas possam sentir a Tua unção, a Tua presença, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua generosidade, a Tua compaixão, Senhor. Nós somos tão pequenos diante de tamanha altura em grandeza que o Senhor tem diante das nossas vidas, diante desse mundo. Nós somos um cisco, Senhor. E ainda assim, o Senhor nos conhece a cada um. O Senhor sabe a diferença de cada cisco de gente que o Senhor nos fez. O Senhor nos amou, já nos conhecia antes mesmo que a gente pudesse sair do ventre das nossas mães, Senhor. O Senhor já tinha um propósito para nós nessa terra. Então, seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo hoje, amanhã e sempre. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus foi um modelo tão perfeito do que Deus queria que a gente fosse e do que Deus provê e como Deus se relaciona com a gente, que Jesus, quando passou aqui, ele não tinha salário, né? Jesus não tinha um emprego formal durante o seu ministério. E uma vez eu ouvi o pastor Palmiro falar sobre isso aqui, num momento como esse. Eu fiquei, no mínimo, intrigada, assim. Fiquei pensando, puxa, fiquei muito reflexiva. Porque realmente foi a prova maior do quanto que Deus cuida da gente. Porque Deus provinha, providenciava todas as necessidades de Cristo enquanto homem, enquanto filho de Deus também. E da mesma forma, a gente como igreja tem caminhado esses dias difíceis em que temos perdido tanto, né? Uns perdendo emprego, outros perdendo pessoas, outros perdendo esperança. Nós temos caminhado confiando de que Deus cuida da gente, mesmo que a gente não veja. E olha que hoje a gente tem concretamente empregos, né? Comida, casa. Na escassez, a nossa igreja tem trabalhado para as pessoas que precisam. E mais do que manter esse lugar aqui, a gente tem usado os nossos recursos para abençoar, para ser o cuidado de Deus na vida de muita gente. Então, nesse momento, vai aparecer na sua tela aquela foto, aquela imagem que você já conhece, contendo o número da conta bancária da igreja. E aí você pode, como de costume, tirar o seu print, tirar a sua foto, anotar, mas não deixe esse momento passar. Se você se sentir tocado por isso, saiba que é Deus que está te tocando. Porque a gente vai usar o seu recurso para abençoar a vida das pessoas e para manter um lugar aqui onde nós nos reunimos e vamos voltar a nos reunir em nome de Jesus, para aprender mais, para crescer no amor de Deus e na comunhão uns com os outros. Vou fazer uma oração breve. Senhor, neste momento, Pai, cada pessoa que está assistindo, eu peço que o Teu Espírito Santo ministre da maneira como o Senhor quiser. E eu te agradeço já, porque eu sei que nada nunca vai nos faltar, assim como nada nunca faltou para Cristo.
enquanto ele estava caminhando aqui na terra. Eu creio na tua provisão, mesmo que os tempos estejam difíceis. Eu quero declarar enquanto igreja, enquanto serva tua, que eu creio no teu cuidado, creio na tua provisão. E é por isso que eu vou continuar entregando o meu dízimo na tua casa. É por isso que eu vou continuar abençoando a vida das pessoas que me procurarem, que precisarem, que eu puder abençoar. Porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, esse é o 4º capítulo da nossa série. Se você está aqui pela primeira vez, nós colocamos todas as nossas mensagens no canal do YouTube da Capela, então você pode acessar pelo Facebook da Capela, tem aí no seu boletim, e acompanhar os capítulos que você perdeu, se caso desperte o seu interesse. O que nós temos dito aqui desde o primeiro dia é que a vida deveria ter um pouco mais de sentido do que às vezes nós enxergamos na vida. A gente está em busca de uma situação emocional, física, onde a gente possa ver mais sentido nas coisas, que a gente possa acordar numa segunda-feira motivados para trabalhar. E normalmente não é isso que acontece. A gente geralmente reclama na segunda de manhã e a gente só fica um pouquinho alegre na sexta-feira, a hora que acaba o trabalho, e eu sei disso porque a gente chama aquela hora de happy hour, não é isso? Quando acaba a semana, acaba o trabalho, é que você chama de happy hour. A gente quer ver se a gente consegue encontrar um estado emocional, físico, espiritual, onde a happy hour comece na segunda de manhã. Porque nós cremos de todo o coração e aprendemos através da palavra de Deus que Deus nos criou com um propósito, com um sentido. Não foi para a gente ser um robô, só repetir as coisas automaticamente. Deus criou cada um de vocês, cada um de nós, com um sentido, com um propósito. Não é possível um Deus que criou flores tão maravilosas, sabe, aquelas orquídeas que você olha, você enxerga uma bailarina na orquídea, ou então os mares maravilhosos, os animaizinhos lá na profundidade do mar que ninguém consegue ver, a gente nem tem acesso, e coisas criativas, lindas, maravilhosas, ou então essas galáxias, né? Quando você começa a olhar para o céu, então você fica impressionado com o que Deus fez. Não é possível que esse Deus tão detalhista, tão carinhoso, com tantas coisas, com os animais, com as plantas, ia olhar para a gente e falar assim, esse aí, não está muito bom, mas está bom, vai assim mesmo. Não é possível, não faz sentido. Então Deus nos criou, a cada um de nós, com um propósito. É para a nossa vida sim ter sentido, é para a nossa happy hour começar na segunda-feira, mas algumas coisas vão acontecendo na nossa vida que vão nos impedindo de viver como Deus planejou para cada um de nós. E muito do que vai acontecendo com a gente tem relação com o pecado. Desde o pecado original até o seu e o meu pecado. De alguma forma, esse pecado, na medida que você pratica ele, na medida que você se deixa levar, na medida que você se deixa envolver, esse pecado vai criando em nós camadas, trajes, trejeitos, máscaras, que a gente vai criando essas camadas em volta de nós mesmos, e a cada ano que passa, você acrescenta mais uma camada, você acaba se tornando um personagem de si mesmo, você já não é mais você mesmo, por causa do pecado, por causa da culpa, por causa da dor do pecado. Você vai se fechando até o ponto que você não encontra mais no espelho aquela pessoa que você conhecia. Ou você não consegue mais enxergar no espelho aquela criança alegre, honesta, cheia de vida, cheia de sonhos. Você já não reconhece mais aquela criança no espelho, por causa do pecado. Então nós estamos buscando nessa série
um reencontro com Deus, porque tudo começa com Deus. Por isso a gente está usando essa simbologia da cabana, essa metáfora da cabana, como um lugar onde você vai se reencontrar ou encontrar pela primeira vez com o Deus, o verdadeiro Deus. E tendo a oportunidade de encontrar com Deus, você vai encontrar a si mesmo. Você vai poder se ver. E foi isso que nós dissemos no primeiro dia dessa série, que Jesus Cristo é a verdade. Então nós precisamos estar diante da verdade. E confiar em Deus foi o tema do 2º capítulo. Para descobrir o que nós falamos na semana passada sobre o amor de Deus. Nesse lugar você vai descobrir que Deus te amou primeiro. E porque Deus te amou e demonstrou esse amor por você, você é capaz de amar de volta e ser amado. Sem que necessariamente sem que você precise daquelas camadas que você foi colocando sobre você. Então essa cabana, essa simbologia que a gente está usando, é um lugar de libertação, onde você vai poder olhar e reconhecer você mesmo, aquela criança que era tão cheia de sonhos, cheia de esperanças, e que por causa do pecado foi ficando abafada. Parece quase que um processo de mumificação, você vai enrolando camadas em volta, até não se reconhecer mais. Então é disso que nós estamos falando nessa série, e hoje, o tema de hoje é exatamente o pecado. Por quê? Porque é o pior e o maior causador de máscaras. O maior causador de camadas é o pecado. E nós vamos abordar em 2 frentes diferentes. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o nosso pecado, quando nós pecamos. E na semana que vem, nós vamos falar sobre quando somos vítimas do pecado de alguém. Quando nós sofremos com o pecado de outras pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre o nosso pecado. E para a gente começar a falar sobre o pecado, e de cara eu já quero revelar qual é o plano dessa mensagem. O plano é a gente poder quebrar o poder do jugo que o pecado coloca sobre nós. O poder do jogo que o pecado faz com a gente, da ilusão que ele cria. E a gente poder quebrar isso, poder quebrar e nos vermos livres de pecar e de cair nas tentações, como a gente tem, às vezes, caído no nosso dia a dia. Então, eu quero começar, eu vou ler 3 passagens bíblicas, essa é bem curtinha, são só 2 versículos, mas é uma definição de como o pecado age em nós, em todos nós. E quem dá essa definição é Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, e lá no livro, ou nas cartas que Tiago escreveu, ele fala sobre o pecado de uma forma muito interessante, sobre como que acontece esse processo do pecado com a gente. Olha que interessante, a revelação de Tiago. Ele fala assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Quer dizer, todos nós, cada um de nós, é tentado naquilo que tem desejo. Seja qual for o tipo de desejo. Desejo sexual, desejo emocional, desejo de coisas, desejo de bens, desejo de passar os outros para trás, desejo de crescer, de ser famoso, seja o que for, o que seja para você um desejo ou uma cobiça. Todos nós, sem exceção, somos tentados nos nossos desejos. Sendo por esta cobiça, ele está falando de cobiça, arrastado e seduzido. Olha o que Tiago está falando. Que o pecado nos seduz. O nosso desejo de ter, ou de conquistar, ele vai nos seduzindo. Cada vez você quer mais, cada vez você quer mais. E quanto mais proibido, mais vontade dá. É isso que Tiago está falando. Então, esse é um processo que acontece com todo mundo. Ele não está falando que isso aqui acontece só com gente desse tipo, ou gente daquele tipo, os bonzinhos, isso não acontece. Não, isso acontece com todo mundo. Todos somos tentados na nossa cobiça, nos nossos desejos. Mas qual que é o segredinho que Tiago fala? Ou assim, como ele explica isso? Então, essa cobiça, esse desejo, olha a expressão que ele usa, tendo engravidado. Opa, então, deixou de ser um desejo, e agora é algo que está dentro de mim, me pulsando aqui dentro, um desejo maior, muito grande, uma realização.
né? Você já quer, você está consumando, esse desejo. Então, essa cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, porque ela te faz agir, ela gera o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Pecado gera a morte. Ah, mas eu já pequei e estou vivo aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, essa morte nem sempre é a morte física, às vezes é a morte física, né? Algumas pessoas, por causa do pecado, morreram, foram assassinadas, ou tiveram o fim das suas vidas, mas não precisa ser. Às vezes é a morte de um relacionamento, às vezes é a morte de um sentimento, às vezes é a morte de uma relação de emprego, de trabalho, seja o que for, uma coisa emocional, espiritual, o pecado sempre gera a morte. Então, quando você dá vazão a esse desejo, quando ele engravida e quando você executa, ele vai gerar morte, de alguma forma. E no caso de Deus, a morte é a separação de Deus. Foi isso que aconteceu lá no paraíso com Adão e Eva. A morte que Deus tinha dito, se vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Eles morreram no relacionamento com Deus. Eles foram viver por conta própria, sem a ajuda de Deus. Foi isso que aconteceu no paraíso e é isso que acontece com a gente. Às vezes, ou sempre, o nosso pecado nos afasta de Deus e desse amor. Então, o pecado, ele causa culpa no pecador e feridas nas vítimas desse pecado. Agora, muita gente que acaba conhecendo Jesus Cristo, frequentando uma igreja, muita gente passa por um processo de se apaixonar por Jesus e encontra um lugar onde possa conviver, mas ela guarda, lá no fundo do seu coração, um pecado que lhe traz vergonha, lhe traz constrangimento, mas que ela acha que aquilo ali ela não consegue lidar. E eu sei que quando eu falo isso, talvez na cabeça da maioria de vocês, você já pensa logo num pecadão, né? Um pecado gigante, um adultério, uma vida dupla, um roubo, está passando para trás, você pensa em coisas grandes, mas para Deus os pecados são todos iguais, porque todos são desobediência. Então aqueles pecados anõezinhos também são pecados, que é a mentira, a inveja, a maledicência, aquele hábito de falar mal das outras pessoas. Então, às vezes, você não quer lidar, mesmo frequentando igreja, mesmo servindo em igreja, mesmo fazendo suas penitências, seus sacrifícios pelo pecado, você não quer lidar, porque talvez você já tenha lidado e não conseguiu se livrar daquele pecado. Talvez você já tenha tentado e fez promessas e falou que seria a última vez, e aí passa um tempo, você cai de novo na mesma cobiça. Ela engravida e gera o pecado. Aí você fala, não, essa é a última vez. Deus, olha, eu prometo que nunca mais isso vai acontecer, inclusive eu vou fazer isso, porque isso nunca vai acontecer, foi a última vez, isso me causa constrangimento, e aí isso persiste até a próxima vez. E você acaba caindo de novo. E aí você fala, eu acho que com isso eu não consigo lidar. Então, vamos colocar algumas camadas em volta, vamos fazer um tipinho, vamos criar uma máscara para conviver com isso, porque afinal eu sou imperfeito e eu peco constantemente, então vamos disfarçar isso. E aí acontece uma coisa pior. Além de você criar essas camadas em volta de você, você ainda começa a prestar atenção no outro, porque já que você não consegue se livrar do seu pecado, você abre o olho para o pecado do outro. Ah, mas aquele ali é pior. Aquela. E aí você começa a julgar as outras pessoas. E por incrível que pareça, às vezes dentro de uma igreja evangélica, cristã,
Às vezes, dentro de uma igreja, você tem pessoas carregando esses pecados escondidos, a pessoa não quer lidar com isso, não abre para ninguém, e por isso ela precisa criar esses personagens. E por incrível que pareça, às vezes, dentro das igrejas, mesmo esses pecadinhos anõezinhos, acontecem também. E eles causam, às vezes, pasmem vocês, às vezes dentro de uma igreja, pessoas que passam por você e viram o rosto, não querem cumprimentar. Isso acontece no meio de pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo. Então, como que a gente lida com isso definitivamente? Como é que a gente acaba com o jugo do pecado? Como é que a gente pode se libertar realmente e definitivamente do nosso pecado? Esse é o grande desafio que a gente vai tentar responder pela palavra de Deus. Não é o conhecimento, o estudo que eu fiz, é a palavra de Deus que vai falar com a gente sobre como a gente pode nos livrar do nosso pecado definitivamente. Então eu quero ler 2 textos com vocês, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Um antes de Jesus e um depois de Jesus Cristo. O primeiro texto, a primeira lição que a gente vai aprender é com o rei Davi. Davi foi o rei talvez mais importante de toda a antiguidade, um homem que Deus declarava assim, um homem segundo o meu coração, mas era um homem comum, como eu e você, sujeito às imperfeições, e como eu falei domingo passado, com as suas limitações também. Todos temos limitações. Isso não significa que limitações sejam fraquezas, mas ele tinha as suas limitações. E Davi pecou diante de Deus, como também nós fizemos. Então ele tem uma lição muito interessante, muito importante para nos ensinar sobre o pecado. Então, se você trouxe a sua Bíblia, essa primeira passagem que a gente vai ler está no Salmo 32, livro de Salmos, capítulo 32, e Davi vai nos dar uma lição muito importante sobre como lidar com o nosso pecado e o que não fazer com o nosso pecado. Olha, começando no versículo 3, Davi diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu criei camadas, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu disfarcei o meu pecado, enquanto eu criei camadas, eu criei um personagem, enquanto eu fingia que eu era assim, mas eu não era, enquanto eu fiz isso com o meu pecado, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Era uma agonia conviver com aquilo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Davi conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus o amava. Então ele sentia aquele constrangimento diante de Deus. Sentia, ele sabia que ele estava em pecado. E a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. E aí, na minha Bíblia, na versão NVI, que talvez muitos de vocês tenham, está escrito pausa. Está escrito pausa. Talvez nesse momento, Davi tenha parado para chorar. Falou assim, enquanto eu estou escondendo meu pecado, eu sinto a mão de Deus, eu sinto um constrangimento em relação a Deus, tudo está difícil, meu corpo está definhando, porque eu estou abraçando, armazenando esse pecado dentro de mim. Isso está me causando dor, angústia, sofrimento. É isso que ele está falando aqui. Mas aí ele diz o seguinte: então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas. Eu resolvi me aproximar da verdade. Resolvi abrir meu coração para Deus, falar toda a verdade. Não que Deus não soubesse, mas precisa partir de nós. Deus é Deus. Você não vai mudar Deus com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Você vai ser mudado por Deus com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então Davi foi diante de Deus e falou assim: Deus, eu reconheço diante de ti os meus pecados, eu não quero mais esconder nada. Isso está acontecendo. E eu disse, Davi falando, confessarei as minhas transgressões
ao Senhor, antes que meu corpo definhe completamente. Então, completamente arrependido, Davi procurou a Deus. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa de novo. Ufa, quando eu fiz isso, quando eu abri o meu coração, quando eu me arrependi profundamente do que eu tinha feito, o Senhor me livrou dessa culpa do meu pecado. Então, o que Davi está nos ensinando? Que um arrependimento sincero, verdadeiro, não é aquela promessinha de que você não vai fazer mais, não, um arrependimento. Olha, eu estou arrependido, porque esse pecado me causa constrangimento, me causa dor, eu sinto uma distância de Deus, me atrapalha em tudo. Então chega, eu confesso, Deus, eu sou um pecador, eu estou frágil nessa área, eu preciso da sua ajuda, eu estou completamente arrependido, eu não quero mesmo mais fazer isso. Então, um sincero arrependimento faz isso. E no mesmo Salmo, olha que interessante o que Davi escreve. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Alguém aqui não está procurando ser feliz? Davi está dando uma fórmula aqui. Você quer ser feliz? Se livra do seu pecado, das suas transgressões, fique livre. Como é feliz o homem que se livra das suas transgressões e da sua culpa e do seu pecado. Um outro versículo, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Como é feliz a pessoa que pode viver olhando olho no olho com Deus, simbolicamente, com as pessoas, que não é hipócrita, que é verdadeira. Como é feliz essa pessoa que se liberta do seu pecado. E aí a segunda instrução que nós vamos ler, está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Jesus. O autor do livro de Hebreus nos fala sobre o pecado, e Hebreus é um livro um pouco complexo para quem está começando, mas é muito profundo. O autor de Hebreus, ele fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, ele fala sobre o judaísmo, as fórmulas que o judaísmo usava para livrar as pessoas do pecado, e como aquilo era completamente inútil. O autor de Hebreus fala disso, e é isso que a gente vai ler. Então, lá em Hebreus, capítulo 10, ele diz o seguinte, o autor ele vai explicando a inutilidade daquele ritual de sacrifício, né? Porque como é que funcionava na época? O pecador, a pessoa comum que pecava, todo ano ela tinha que ir até o templo e levar um novilho, uma ovelha, um bode, uma pombinha, para que no altar do templo fosse queimada e sacrificada, porque aquilo ali ia perdoar o pecado daquela pessoa. Era um símbolo de perdão do pecado, você precisava entregar alguma coisa para que isso acontecesse. Mas o autor de Hebreus está falando, isso era completamente inútil. Olha o que ele fala no versículo 3. Contudo, esses sacrifícios, eles são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Quer dizer, se esse ritual de sacrifício, de pagar promessa, de corrente do não sei o quê, disso e daquilo, se isso funcionasse contra o pecado, ele não estaria dizendo isso. Jesus não precisava ter vindo. Por quê? Porque todo ano as pessoas tinham que voltar lá e fazer de novo. Então não estava resolvendo. Então eu vou lá, acerto ali aquela situação, daí o ano que vem eu vou de novo, acerto a situação, porque todo ano eu estou pecando na mesma coisa, nas mesmas tentações eu estou caindo, na mesma cobiça. Então o autor de Hebreus fala, isso era completamente inútil. É um looping que você começa a viver. Peco, peço perdão, peco, faço sacrifício, peco, faço sacrifício, faço penitência, ando daqui até não sei aonde pelo meu pecado, depois peco de novo, aí eu tenho que andar mais longe ainda. É inútil, é inútil, é inútil, é isso que ele está dizendo aqui. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e oferta pelo pecado tu não te agradastes.
O que Jesus disse quando ele estava no mundo? Deus não quer isso. Deus não quer que você sacrifique animais ou nem as suas finanças, nem nada. Deus não quer fazer barganha com ninguém. Deus não quer fazer barganha com ninguém. Deus ama. Ele não está aqui para fazer barganha com ninguém. Então, quando eu vejo, às vezes na televisão, gente falando em sacrifício, em isso, até muitas vezes ligada com dinheiro, eu falo, gente, esse pessoal precisa ler a Bíblia. Não é isso. Quando a gente fala de oferta aqui na capela, você nunca vai ouvir nenhuma questão de troca com Deus. A oferta vem de um coração transformado. Uma pessoa que é amada por Deus, que descobriu a amar a si mesmo e que ela quer amar os outros também, quer ajudar os outros, quer que essa igreja continue crescendo e mais pessoas possam ser alcançadas. É assim, é por amor. Então ele está falando, isso não adianta, gente, isso não adianta. Esse tipo de coisa, de sacrifício, de disso e aquilo, não funciona, não funciona. Deus não se agrada disso, é isso que ele está falando. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, é o costume da época. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Não há poder nenhum nesses rituais, não há poder nos rituais. Só existe uma coisa que pode resolver definitivamente a questão do pecado. E ele fala sobre qual é essa uma coisa. Mas quando este sacerdote, ele está se referindo a Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, ele foi glorificado. Quando esse Jesus apresentou pela última e definitivamente o sacrifício dele mesmo pelo pecado, sacrifício de um inocente, o sangue de um inocente derramado naquela cruz pelo meu e o seu pecado. Quando isso aconteceu, esse poder contido na cruz é um poder sobrenatural que pode fazer toda a diferença no meu e no seu pecado. Esse poder pode transformar a gente realmente, pode tirar você desse looping, tirar a gente desse looping de peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca de novo, peca de novo. Então você precisa confiar nesse poder. Então aquele pecado que você guarda as 7 chaves, se ele é anãozinho, se ele é médio, ou se ele é um gigante, seja o tamanho que for, aquele pecado que te traz vergonha, que te traz dor, você pode ser liberto dele. A única saída é crendo nesse poder contido no sacrifício de Jesus na cruz. Aí sim, você traz para a sua vida um poder sobrenatural, o sacrifício de Jesus. E aí ele prossegue, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que ele quer dizer com isso? Eu falei que é um livro meio complexo. Portanto, irmãos, nós temos confiança, assim, aceitando o sacrifício de Jesus, de encarar Deus. Entrar no Santo dos Santos representava você entrar na maior intimidade possível com Deus de dentro do templo. Era um lugar no templo onde era o Santo dos Santos. Só o sacerdote escolhido poderia entrar ali. Nós podemos entrar estar na presença de Deus, a partir do sacrifício de Jesus, e nos sentirmos justificados e perdoados do nosso pecado. Então, portanto, pela confiança, temos plena confiança para encarar a Deus, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Jesus abriu um novo caminho entre nós e Deus através do seu sacrifício na cruz, do seu sangue derramado. Vocês se lembram? Na ceia, ele falou, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, esse é um novo combinado, esse é um novo caminho para Deus, não tem outro caminho, o caminho é esse, é o meu corpo sendo entregue por vocês e o meu sangue sendo derramado por vocês. Isso, metafisicamente ou sobrenaturalmente, é o que propicia o perdão real dos pecados e traz para você uma força sobrenatural para lidar com o seu pecado. E ele continua,
Temos, pois, agora, né, depois disso tudo, um grande sacerdote, um advogado, que é Jesus, né, sobre a casa de Deus. Quer dizer, alguém que vai interceder por nós. Quando a gente se apresenta diante de Jesus, arrependido. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Esse é o segredo. Um coração sincero que confia em Deus. Esse é o segredo para você se livrar definitivamente do seu pecado. Um arrependimento profundo, sincero e a confiança de que o sacrifício de Jesus perdoou o seu pecado e te dá um novo caminho, uma nova vida, um novo começo, uma nova possibilidade de viver em verdade. Por que a gente pode confiar? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Quem está prometendo isso é o próprio Deus. Quem está dizendo isso é um Deus que sabe que nós não conseguimos lidar sozinhos com os nossos pecados, que nós precisamos de ajuda. É um Deus que sabe que você já tentou infinitas vezes, ou algumas centenas de vezes, ou talvez dezenas, e não conseguiu. É um Deus que sabe disso. Mas qualquer tipo de sacrifício, ou boa vontade, ou agora eu vou fazer assim para ter um resultado, qualquer esforço seu, sozinho, lamento te dizer, mas é inútil. É inútil. Sem a força do sangue de Jesus na cruz, seu sacrifício, seu esforço é inútil para lidar com o seu pecado. Da sua parte, então, você precisa entender que um arrependimento verdadeiro é dependente de um ato de rendição. O arrependimento verdadeiro do pecado é quando você se coloca de joelhos diante de Deus com toda sinceridade, você se rende. Você fala, eu não sou capaz de lidar com isso. Eu já tentei, não consigo. Deus, me ajuda. Eu creio no sacrifício de Jesus e creio e confio no Senhor e no seu propósito para a minha vida. E de todo o meu coração estou arrependido desse meu pecado. Nessa hora você tem a chance e a oportunidade de apresentar o real perdão. Aquele perdão que te dá a sensação de, ufa, nossa, estou mais leve. Então é confiar em Deus e no que Ele fez através da cruz, esse é o único caminho. Quando recebemos esse presente do arrependimento, isso desencadeia uma força que pode transformar o nosso orgulho, nossa dureza, nossa petulância, nossa arrogância, num coração amável, doce, gentil, grato, satisfeito, completo. Esse é o poder contido nessa verdade. E por que a gente insiste que a gente precisa tirar essas camadas e encarar a verdade e tirar as nossas máscaras? É porque a verdade atrai a graça de Deus. A verdade atrai a graça de Deus para a sua vida e nos ajuda a confiar cada vez mais em Deus. E esse é o segredo de você achar o seu propósito. Quanto mais você confia em Deus, nos desígnios de Deus, na vontade de Deus para a sua vida, mesmo que às vezes ela vai ser contrária à sua própria vontade, quanto mais você confia nesse Deus, mais dentro do propósito você vai viver, mais feliz você vai ser. A sua happy hour pode começar na segunda-feira de manhã. Alguém crê nisso? Amém? Eu creio de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu creio que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente aprender a confiar na sua vontade para nós. E na medida que nós seguimos, na medida que nós somos perdoados dos nossos pecados, na medida que nós podemos olhar para Deus simbolicamente, face a face, livres, falar, não tenho mais coisa me amarrando,
Eu já abri a minha vida aqui, toda a minha verdade, não tem mais nada me amarrando. Essa é a hora da transformação. Essa é a hora que você vai poder viver de verdade. E a vida vai deixar de ser aquela coisa automática que você tem feito durante a semana. Você vai ver beleza em tudo, porque você já não está mais protegido por máscaras ou se sentindo ilusoriamente protegido por máscaras. Você vai estar livre para ver, para olhar para si mesmo, para olhar no espelho e se reconhecer de novo. Esse sou eu, com as minhas imperfeições, perdoado, livre do meu pecado. Então a gente precisa expor o nosso pecado diante de Deus com toda sinceridade, buscar o arrependimento sincero, crendo no poder de Jesus Cristo naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Assim você pode se livrar definitivamente do seu pecado. Então eu quero encerrar com uma oração e que, se alguém está lidando com algum tipo de pecado, alguma coisa que tem sido recorrente, algo que está te aprisionando, repita essa oração na sua mente, no seu coração. Talvez você sinta um pouco de alívio agora, mas eu te incentivo a fazer isso na sua casa, depois de joelhos, abrindo o seu coração diante de Deus. Então eu quero orar com vocês. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, aqui estamos nós de novo. Já tratamos sobre essa questão do pecado antes, mas estou aqui de novo, Deus, porque eu não consegui me livrar do meu pecado ainda. E eu quero nesse dia, nesse momento, entregar o meu pecado ao Senhor, para que o Senhor haja na minha vida. Eu estou convencido de que sozinho não sou capaz. Eu preciso de Ti. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz como única maneira de ter os meus pecados perdoados. Eu creio que o sangue de Jesus é o poder sobrenatural que pode me livrar definitivamente do meu pecado. Por isso eu te peço, Deus, em nome desse Jesus, quebra o poder desse pecado na minha vida. Liberta-me, em nome de Jesus. Eu estou completamente arrependido do meu pecado e eu quero me ver livre dele. Eu confio em Ti, Senhor, e eu aceito o Seu perdão em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações durante essa noite, durante essa semana, para o resto das nossas vidas. Livra-nos, Senhor Deus, da cobiça que acaba se transformando em pecado. Ensina-nos, Senhor Deus, a confiar no Senhor. Mostra, Senhor Deus, o Teu amor por nós, aquele amor que nos acolhe naquele lugar de graça e de perdão, onde o Senhor nos abraça do jeito que somos, com todos os nossos pecados, mas que o Senhor quer nos tirar dali libertos, Senhor Deus. Haja no meu coração, haja no coração dos meus irmãos, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor,
essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, não. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Uma abençoada semana a todos e esperamos vocês no domingo que vem, em nome de Jesus.